E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui fazendo um valuation da empresa Ambev pelo método de fluxo de caixa descontado, que se baseia em a gente fazer projeções de receita, EBIT, aí a gente também projeta depreciação, entre outros fatores que eu vou mostrando para vocês. Tudo para a gente conseguir alcançar um preço teto, um preço justo pelas ações da empresa, no caso. Eu vou explicando aqui em conjunto, isso daqui vai ficar mais ou menos em um formato de live barra vídeo comprido, que eu vou fazendo junto aqui com vocês, mostrando o que eu utilizo, quais são as minhas métricas, como é que eu estudo para fazer realmente o valuation na empresa. E espero que gostem aí, a gente vai fazendo tudo em conjunto. Só dando aqui uma recapitulação de como é que é o valuation, eu vou utilizar essa fórmula aqui, deixa eu já mostrar para vocês. Eu tenho uma segunda tela aqui do lado, por isso que eu fico olhando para lá. Ó, no caso, a gente vai utilizar o Excel para fazer essas projeções. A gente se baseia primeiro em uma análise macro e depois a gente vai fazendo uma projeção aqui, depois com os cálculos a gente vai conseguindo ter o valor justo da empresa, né? Eu uso aqui uma base já, que é um modelo que eu gosto de utilizar, que para quem quiser esse modelo, né, com as fórmulas, tudo aqui, como é que funciona, me manda uma DM, me manda uma mensagem em qualquer lugar que eu envio e explico como é que funciona, bem de boas. E outro esclarecimento aqui é que eu tenho um, acho que é plugin, eu não sei exatamente como é que se fala, aqui no Excel, mas eu consigo buscar os dados da empresa por aqui pelo Excel mesmo, né, que é o S&P Capital aqui. Esse plugin, aplicativo, ele é pago, e daí eu consigo buscar tipo a receita da empresa no ano de 2016, né, essas coisas. Que daí acaba só agilizando a minha vida, mas se tu não tiver, tu consegues pegar no próprio site da empresa, na DRE da empresa. Eu mostro para vocês um pouquinho de como é que funciona essa linha de pegar esses dados. A gente vai fazendo aqui em conjunto. Aqui no caso eu fiz da Sanepar, mas já vou mudar aqui para Ambev. Para quem não sabe, o ticker é ABEV3. É uma ação ordinária. Quando termina o código da empresa em 3, quer dizer que é uma ação ordinária, ou seja, tem direito ao voto dentro. Isso é bem interessante. Alterar aqui a data. Opa, opa. E beleza. Vocês vão vendo que os valores vão se alterando bastante aqui ainda, porque eu estou usando um modelo já de outra empresa, então os dados estão bem errados. Mas vamos fazer primeiro uma recapitulação do que é a Ambev, como é que ela funciona, vou mostrar o RI, alguns indicadores, uma análise por cima primeiro, beleza? Então vamos lá, quando eu faço valuation, eu gosto de analisar três primeiros passos assim, que é a análise macro e a situação da empresa, como é que ela está englobada atualmente. Então vamos lá, a análise macro hoje é de corte de juros na taxa de Selic, tende a diminuir e aumentar como é que eu vou dizer, o quanto que é atrativo tu se expor a, por exemplo, a renda variável, as ações, fundos imobiliários, ou seja, é meio que inversamente proporcional. Quando a taxa Selic sobe, ações de risco, ou por exemplo, renda variável, criptomoedas, fundos imobiliários, tendem a cair. Não sei se fez algum sentido, mas é mais ou menos assim. Taxa Selic caiu, fica mais atrativo tu investir em coisas de risco, entende? É mais ou menos essa relação. Ou seja, quando a taxa Selic caindo, que a projeção para terminar 2024 é em 9%, os ativos de risco tendem a se valorizar mais. Por quê? Porque está ficando cada vez mais atrativo. É mais ou menos essa relação. É um pouco mais complexo, mas a gente consegue se basear nessa ideia, né? Então a tendência é de que tenha um potencial, agora é um bom momento para se investir. Análise das notícias da empresa e da gestão. Eu acho que das notícias é algo que a gente tem que não ligar tanto, porque tem notícias que são extremamente, tipo, que puxam a empresa para baixo totalmente, e algumas que são tipo extremamente otimistas para a empresa. Então, notícias é bom para tu estudar um pouco a empresa. E a gestão da Ambev
a gente sabe que historicamente ela fez um bom trabalho, vem conseguindo ganhar bastante margem, bastante market share, é interessante. E análise do valor do EV sobre EBITDA e se está abaixo da média de 5 anos. Isso daqui é só um parâmetro para eu saber se tipo vale a pena eu pelo menos analisar a ação ou não. Porque o que que acontece? Se esse EV sobre EBITDA está acima da média de 5 anos, pode significar que a empresa já está cara, entende? É só uma forma de eu fazer um filtro para ver se a ação vale a pena ou não. A gente vai dar depois uma analisada nisso daqui, aqui nos sites. Opa, abriu outro sem querer. Então vamos lá, vamos começar primeiro analisando um pouco desse site aqui, que é o Simple Wall Street, que é bem interessante, tem bastante informação legal para quem quiser. Deixa eu só fechar isso daqui. Ele vai mostrar aqui, eu gosto bastante dessa gráfico de pizza aqui, não sei exatamente o que que é, mas que ele dá tipo uma nota de 1 a 6 para cada coisa da empresa, como é que vai funcionar. Então aqui teoricamente ele está dando nota 0 para o crescimento futuro da empresa, ele não acha que vai ter tanto potencial de crescimento. Eu até que concordo, a empresa já é extremamente grande, consolidada no mercado. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa que tem um valor de mercado acima de 1 bilhão, por exemplo, para ela conseguir duplicar de tamanho é muito difícil. Em comparação a uma empresa de, sei lá, 100 milhões de valor, ela consegue facilmente triplicar de valor, entende? É mais ou menos essa relação. Quanto mais consolidada a empresa é, mais difícil de ela crescer. Por isso que a gente vê, tipo, grandes empresas não conseguindo crescer mais tanto como empresas mais pequenas, que a gente chama de small caps. Aqui em questão de valuation, está dando uma nota 3 de 6. Questão de dividendo, uma nota 4 de 6. Interessante já para quem busca mais uma renda anual, uma renda passiva. Eu não gosto muito do termo renda passiva, né? Porque a empresa está trabalhando, mas enfim. Aqui a questão da saúde financeira da empresa, nota 6 de 6. Uma empresa que tem uma boa saúde. E nota uma performance do passado, nota 5 de 6. Bem interessante. Tem mais... Opa, tomei um edge aqui. Mas enfim, esse site tem mais um monte de informações legais que vale a pena dar uma analisada. Vindo aqui agora para o site do Investidor 10, aqui a gente consegue ver mais os indicadores da empresa. Um PL, que é o preço sobre lucro, vamos ver historicamente como é que está. Historicamente tem 22, ou seja, atualmente a gente está com um PL de 13,6, é interessante. Isso daqui, assim, partindo por cima, né, analisando apenas o indicador, que eu não acho certo, mas analisando somente ele, a gente está abaixo do valor médio da mediana histórica, ou seja, é bem interessante. Deixa eu ver o que mais. O preço sobre o valor patrimonial da empresa em 2,28, também abaixo da média, interessante. Dividend yield, como eu falei para vocês, é uma empresa que vem pagando recorrentemente, bem interessante. Margem líquida, né, como ela revende cervejas, e nesse sentido a margem fica aqui próxima dos 20%, interessante. Margem bruta do produto, 50%, está ótimo. O EV sobre EBITDA é como eu falei ali sobre estar abaixo da média de 5 anos, está, ou seja, ela talvez tenha como é que eu vou dizer, um preço descontado em relação ao preço justo, dado a essa diferença, né, da mediana. Eu gosto de partir dessa premissa, mas nem é sempre assim, sempre tem exceções, né, mas já é uma boa ideia. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, 16%, está um bom retorno para ser uma empresa dessa magnitude, enfim, entregando resultados acima de 15, 12%, eu acho bem interessante. O ROIC, que é o retorno sobre capital investido também, tudo acima de 18%, eu acho bem interessante. Tu vê que, historicamente, antigamente ela conseguia entregar um ROIC muito maior, né? Por ser uma empresa ainda em fase de crescimento. Hoje em dia ela tende a diminuir um pouco. E tá tudo bem, né? Faz parte. Dívida líquida sobre patrimônio está negativo, ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso é interessante ou talvez não, depende da ideia. Porque, por exemplo,
caixa da empresa é interessante ela ter maior do que a dívida? É, porque todo mundo sabe que é melhor tu ter, por exemplo, caixa, dinheiro sobrando do que tu ter uma dívida enorme, né? Mas entretanto, quando a gente tem um caixa muito grande, significa que a empresa não está investindo nela para conseguir entregar retornos maiores do que o retorno que o investimento no caixa está dando. Não sei se me fez entender. Mas, por exemplo, se uma empresa tem lá um caixa que rende 10% ao ano, mas se ela pegar esse caixa e reinvestir no negócio dela e conseguir, por exemplo, uma rentabilidade de 30% ao ano, entende? Tem esse gapzinho em que a empresa utilizar o caixa dela é melhor do que simplesmente deixar. E daí tem vários cálculos, né, quanto à dívida. Por exemplo, tem muitas empresas que têm dívida que ela tem que pagar 10% ao ano de juros, por exemplo. Mas se ela consegue 20% sobre, tá valendo muito a pena ela ter dívida, entende? Então tem que tudo analisar esses fatores. Aqui o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, 9% aproximadamente. O lucro, o crescimento dos lucros em quase 5%. São indicadores bons para uma empresa desse tamanho. Aqui só tem um checklist. É legal analisar, depende do que tu quer. Eu gosto de sempre dar uma analisada nos indicadores, assim, porque é bem interessante de tu ver. E já tira muita empresa ruim também, né? Que se tu vê se a empresa ali tem dados péssimos, nem vale a pena dar uma estudada. Aqui vai explicar um pouco o que que é, né? Que a Ambev é uma empresa brasileira voltada para a produção de bebidas. Aí tem um monte de informações aqui. Uma união entre as concorrentes da Brahma e da Antártica. Fala aqui sobre o grupo 3G Capital, né? Que são os grandes donos aqui da Ambev. O Sicupira, o Jorge Paulo Lemann e o Marcel Teles. E assim, nem tem muito o que explicar da Ambev, vocês sabem que ela produz bebidas e grandes marcas aí. A gente até pode dar uma olhadinha no site da RI para ver quais que são as marcas, como é que tá performando, e eu mostro também como é que funciona esse site do RI, é bem interessante. Vou dar uma mostrada para vocês. Aqui mostra a receita líquida, ela vem crescendo, como vocês podem ver. Teve aqui 2014, uns anos que estão um pouco abaixo do ano anterior, mas historicamente ela vem crescendo bem. O lucro líquido já nem tanto, cresce um pouquinho, mas é difícil também. Aqui tem um gráfico de lucro contra lucro contra cotação. Teoricamente aqui ela está com desconto em relação ao preço justo, mas a gente vai analisar isso pelo valuation, já que é uma empresa que não consegue ter tanto crescimento mais. Então beleza. Acho que já partimos aqui para uma análise bem geral, já dá de ter um parâmetro inicial de como é que funciona a empresa. Free float da empresa aqui é o quanto que está disponível no mercado para comprar ações, 27%. Acredito que esteja um free float bem legal. Acima de 15 para mim tá bom já começa a valer a pena. Se é muito pequeno, aí acho que não tem liquidez suficiente para conseguir. E só uma coisa interessante aqui, ó, como eu falei, a disponibilidade é o caixa da empresa e a dívida. Ou seja, o caixa é muito maior do que a dívida. É interessante também, eu já expliquei para vocês, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim. Deixa eu ver se tem mais alguma informação legal aqui para mostrar para vocês. Acredito que não. Então vamos dar uma olhada aqui no site da RI. A gente só digita RI da Ambev. Vai vir aqui no site. Esse é o site da própria empresa, onde ela mostra os resultados. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pensar. Os dados do terceiro trimestre de 2023. Eu quero mostrar um pouco da apresentação para vocês, que eu acho que é mais bonito e mais fácil de entender. Opa, tava ali. Só não vi. Aqui, ó. Acho que fica mais bonito. Deixa eu só tomar minha aguinha. Beleza, vamos lá. Isso daqui é a call de resultados que toda empresa tem que fazer que está na bolsa.
que no caso está se referindo ao terceiro trimestre de 2023. O quarto trimestre não saiu ainda. É a própria empresa que faz, tá? Então, às vezes tem um pouco de, como é que eu vou dizer, um embasamento mais otimista, assim. Então, tem que ficar um pouco ligado. Aqui tô falando que foco contínuo na alavancagem operacional, pontos de atenção, a evolução da indústria no Brasil e o ambiente operacional. Aqui, terceiro trimestre, teve uma receita de 19% maior, uma margem bruta de 210 pontos. Aqui as cervejas Spaten, Budweiser, daqui ele está comparando, né, um pouco como é que foi a questão das vendas. Guaraná, cerveja Presidente aqui, nesses países. Aqui o volume de venda diminuiu um pouco. É bem interessante de analisar aqui. A apresentação de resultados é um pouco mais gráfico, mais o design é um pouco mais bonito, mas vem com menos informação do que, por exemplo, outros, como é que eu vou dizer? Do que os outros resultados aqui, né? É mais graficamente bonito e menos informação, mas é interessante dar uma olhadinha para ver como é que está o lucro líquido, como é que funciona a depreciação nos cálculos, o imposto de renda. E é isso, deixa eu só ver se tem aqui mostrar um pouquinho mais. As informações um pouco mais legais, ou se não vai ter. É que assim, para tu fazer um valuation bem complexo, um valuation que tenha realmente uma precisão melhor, demanda mais tempo do que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer rapidinho. E demanda uma análise muito maior nessa questão aqui de analisar os resultados e os documentos aqui. Que no caso eu não estou fazendo agora com vocês porque demora semanas, sendo bem sincero, para tu conseguir analisar isso daqui com precisão. Então, estamos dando uma olhadinha por cima e fazer um valuation mais com base em números do que realmente com uma ideia precisa. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aqui os cálculos. Tá. Deixa eu alterar o primeiro nome aqui, para não ficar confuso. Aqui o dado de hoje. Beleza, esse modelinho aqui, ele se baseia em suposições, por exemplo aqui de crescimento da receita, a margem EBIT, os impostos da empresa, a depreciação, o CAPEX, que é o capital reinvestido na empresa, a questão do VAC, que é a nossa taxa de desconto, e a questão do TGR, que seria a nossa, como é que eu vou dizer? Nossa taxa de crescimento na perpetuidade, mais ou menos essa ideia aqui. E daí essas suposições e switches aqui, eu consigo ir alterando. E daí o valor justo vai se alterando também, né? Conforme eu vou indo para minha projeção conservadora, o meu cenário base e o meu cenário otimista. Então, por exemplo, eu consigo vir aqui e definir que a minha receita vai ter um crescimento conservador. Eu coloco o número 1, já vai se alterando ali. Tudo baseado em umas fórmulas bem loucas aqui que vai alterando, né? Esses números aqui são das outras empresas. Então, vamos primeiro começar aqui no Income Statement, vendo como é que foi o passado da empresa e projetando o futuro da receita dela, né? Então, vamos lá. Aqui na receita líquida, eu acho que os dados está pegando os dados certinhos. Já vou verificar no site, só para ter certeza. Até o ano de 2022 a gente tem o ano completo. Aqui em 2023 tá até em vermelhinho, porque como não fechou ainda o quarto trimestre, o último trimestre, o quarto, tá como projeção, ou seja, aqui tá como uma estimativa, entende? Tá, os 3 trimestres que já se passaram, mais uma projeção do quarto trimestre. Beleza, deixa eu só verificar aqui no Yahoo Finance.
Ou pode ser no Status Invest, se os valores estão batendo, porque eu não tenho certeza. Opa! Deixa eu dar uma olhada. Fluxo de caixa, balanço, receita. R$ 29,52. Beleza, fechou. Tá certinho. Deixa eu só dar um refresh aqui para todos os dados atualizarem. Beleza. Tá pegando os dados certos. Então lá. A gente vê que a porcentagem de crescimento da empresa vem crescendo 5%, 4%, 12%, 25%. Aqui foi o crescimento ano a ano. Aqui na nossa estimativa a gente está projetando um crescimento de 4% em relação ao ano passado. Acho interessante. Aqui a outra projeção, que na verdade está pegando aqui do S&P Capital, uma projeção dos analistas de quanto que vai ser a receita para 2024, já ano fechado. Eu acredito que esteja em um bom valor aqui, com um crescimento de 4% também. Acho bom. Aqui de 5% crescimento. Um pouco otimista demais, talvez 7% e 4% no final. Talvez seja um pouco grande demais. Deixa eu ver. Talvez um pouco demais, né? Eu acho que um pouco demais. Eu acho que eu vou me basear nessa média aqui de 5, 4%, que vão ser bons valores de crescimento também. Se manter 4% ou 5% de crescimento da receita, já está ótimo. Então, vamos aqui mudar para 5% e aqui colocar 4% também. 4%, 4%. Acho que fica uma receita legal. Crescimento de receita legal. Buscando aqui uma média de 4, 5%. Aqui na nossa questão do EBIT, que seria o lucro bruto da empresa, né? Lucro antes de juros e impostos. Aqui na média de 35, 34, 31 e vem abaixando conforme o tempo. Isso quer dizer que a empresa está tendo que reduzir um pouco a margem. Tem seus lados bons, lados negativos. Beleza. Aqui estimativa 19. 23%. Tá interessante. Aqui 26 está interessante também. E aqui na perpetuidade 24, acho que esteja bem. Tá bem ok. Na verdade está até um pouco. Porque o que que acontece? Aqui eu tô colocando que ela nem vai crescer, entende? Ó, vezes 1. Só dei uma alteradinha aqui de um crescimento de 1%. Mas tá sendo bem conservadora essa projeção aqui, tá? Eu vou fazer ela no geral bem conservadora, que eu prefiro ter um preço mais baixo. A questão dos impostos é uma coisa que eu não consigo puxar aqui no S&P Capital, ou se puxa vem com dados errados. Eu não sei explicar o porquê. Não sei. Mas isso é possível tu encontrar aqui no site do próprio Status Invest. Tu vem aqui em impostos e daí tem os dados aqui, ó, por exemplo, 2022, 655 e assim vai, entende? É bem de boa de pegar os dados. Eu já tenho os dados separados aqui na tela que vocês não estão vendo. Mas é bem de boa de pegar esses dados aqui, esses impostos. Só colocar aqui, ele vai calcular a porcentagem do EBIT desses impostos. Então, por exemplo,
314 milhões aqui foi referente a 2% do EBIT dessa parte aqui, desse ano, né, no caso. Aqui 754 milhões, equivalente a 5%. Aqui, na verdade, ganhou imposto, deve ter sido um ressarcimento, alguma coisa assim. E beleza. Até aqui no Income Statement tá ok. Agora vamos para o fluxo de caixa. Esse D&A é a depreciação e amortização. Eu também não consigo buscar aqui no próprio S&P Capital, então vou pegar da internet. Também tem aqui no Yahoo Finance, em algum lugar, que é amortização e depreciação. Os valores aqui estão negativos, mas eu coloco na minha planilha positivo, porque depois na hora de calcular, fazer as fórmulas, eu coloco a soma, tudo em parênteses e coloco o negativo na frente, então fica bem mais fácil do que eu ver todos esses valores aqui negativos. Beleza? Esses números eu também já tenho aqui separado, para não demorar tanto para vocês. 2022, eu acredito. 637, 638, 7888. Beleza. Aqui a questão de depreciação, para quem não sabe, depreciação e amortização é mais um número contábil da empresa, não sai realmente assim do bolso. É como, por exemplo, tu tem um carro, ele vale um caminhão, por exemplo, ele vale 1 milhão, passa 2 anos ele está valendo apenas 500 mil. É uma depreciação. É mais ou menos essa lógica. Isso equivale para tudo na empresa praticamente, tanto para carros, móveis e máquinas, praticamente tudo tem uma depreciação. Então, teoricamente, não sai do teu bolso, mas tem que estar lá na contabilidade. Por isso que o lucro líquido ele é reduzido em questão ao quanto que a empresa consegue criar de fluxo de caixa. Isso é bem interessante analisar. Então, beleza, estamos projetando aqui uma porcentagem da receita de 8, 9, 7, 8%, uma média aqui de 8 a 9%. Acho que é uma depreciação e amortização bem interessante, buscar aqui uma média histórica, até porque a gente consegue ver que historicamente não se alterou muito, não teve aqui um ano que veio 30%, sabe? Então, usando a média histórica é melhor do que a gente pegar um valor isolado e colocar ali, né? Aqui é a questão do CAPEX. Porcentagem do valor reinvestido. Aqui no caso está buscando os dados em valor negativo no S&P Capital. Eu só estou usando uma formulazinha aqui para os dados ficarem positivos, por causa da fórmula lá embaixo. Ele está pegando daí a porcentagem da receita. Aqui 9, 7, 10, 8, 11% desse Capital Expenditures. Para quem não sabe, é o valor que a empresa reinveste em si mesmo, tanto para investimentos ou para o seu próprio crescimento. É bom ser alto? Depende, depende. É bom ser baixo? Também depende. Se a empresa, por exemplo, conseguir pegar esse valor, reinvestir nela mesma e entregar um retorno maior, é bom. Agora, se a empresa pegar, reinvestir nela e não conseguir trazer uma rentabilidade, aí é ruim. Por isso que o processo de valuation é difícil por causa desses pequenos detalhes assim. Já, por exemplo, a empresa pegou aqui aproximadamente 4,1 bilhões para reinvestir nela mesma. Opa, beleza. Mas ela vai conseguir entregar um bom resultado com esse valor investido? O que as empresas geralmente fazem? É investir esse valor em, por exemplo, um pouco em pesquisa e desenvolvimento, P&D. E ela vai conseguir, por exemplo, com essa pesquisa e esse desenvolvimento, criar uma nova cerveja, um novo produto que gere muito valor para ela no futuro? Entende? Fica essa questão de que será que ela vai conseguir pegar esse valor reinvestido e trazer uma rentabilidade sobre ele no futuro? Então, tem que levar esses fatores na sua análise. Por isso que é um processo difícil de realmente fazer o valuation com precisão. Então, voltando aqui, pegando uma média aqui de 8, 10%, acho que seja interessante.
8% até aqui ainda estavam os valores ok. Até aqui ainda é estimativa. E daqui para frente daí já virou chutômetro. Tô brincando, não é chutômetro, mas é questão de projeção. Eu acho que se a gente se basear em 8%, aqui a média, tá ótimo. Talvez até buscar um CAPEX maior no futuro para ficar mais conservador, porque para a empresa conseguir realmente ter por exemplo, conseguir ganhar mais market share nesse setor de bebidas, que é um pouco difícil, porque tem muita concorrência, talvez ela precise de realmente um pouco mais de reinvestimento, né? Então vamos lá, vou colocar aqui um crescimento, deixa eu ver, desse valor vezes um crescimento de 8%. 8%. Já aqui eu vou colocar um crescimento um pouco maior, de por exemplo uns 9%, entende? Já aqui para frente, para o ano de 2027, nessa projeção, eu também vou ser um pouco mais conservador e colocar que ela vai precisar de um CAPEX, um reinvestimento de 10%. Opa. E aqui um reinvestimento de 11%. Beleza? Então lá para o ano de 2028 eu estou projetando um CAPEX de praticamente 11 bi. Aqui seria o nosso change in new net working capital, que seria a nossa alteração do capital de giro. Aqui é um valor que também depende muito. Está buscando aqui do S&P Capital os valores. Esses dados são um pouco confusos de entender. E é uma parte que, assim, para eu conseguir trazer os valores com exatidão aqui, da alteração da capital de giro, eu teria que ir bem profundo na RI da empresa, para conseguir verificar. Então aqui está buscando do S&P Capital, não sei se esses valores são realmente confiáveis, eu estou achando eles um pouco estranhos aqui, sendo bem sincero. Isso talvez altere um pouco o nosso preço no futuro, nosso preço justo aqui que a gente está calculando. Mas para também não se alongar muito, eu vou deixar esses valores que ele mesmo buscou aqui. E vamos ver o que vai dar. Eu acho que não vai alterar tanto quanto, por exemplo, se eu alterasse algum dado da receita ou alguma coisa que tivesse alto impacto no preço. Então vamos continuar aqui. Agora, aqui na nossa Discount Cash Flow, que seria o nosso fluxo de caixa contado, né, onde a gente vai fazer os nossos cenários base, conservador e otimista. Onde é que está esse begezinho? É onde são as nossas suposições que a gente altera lá em cima, como eu mostrei no começo. Então vamos lá. Ele está pegando aqui o nosso cenário conservador aqui no começo, mas vamos lá. Vamos primeiro começar com o cenário base, depois a gente vai fazer alterações no cenário conservador para ter, por exemplo, um crescimento menor aqui nas receitas, e no cenário otimista para ter um crescimento maior do que o nosso cenário base. Beleza? Então, lá. Aqui em cima ele já está pegando o crescimento lá de cima, que eu estimei lá no começo. Ó, M22 está pegando esses valores aqui até 2028. Então vamos ver se até 2028 está pegando. Tá. Então até 2028 a gente já definiu o crescimento da receita no nosso cenário base. Daqui para frente eu gosto de estimar uma taxa fixa aqui. Acho que 4% está bem ok para o nosso crescimento final. Acho que tá bom. Aqui no nosso cenário conservador, eu vou colocar
um crescimento de 3%. Só buscar ser um pouco menor do que o outro. 4%. Aqui um 4,5%. 5%, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Eu acho que só essa mudança aqui já está interessante. Aqui, na verdade, até posso manter 4%. Aqui jogar um 4. Opa! Onde é que eu fiz essa coisa? Foi aqui. Jogar um 4,5%. Só para realmente ter uma pequena diferença entre o nosso cenário conservador e o nosso cenário base. Mas eu acredito que esse 4, 3% aqui seja extremamente conservador, tá? Eu poderia até aqui no meu cenário base ser um pouco mais otimista, mas eu gosto de ter um cenário base bem apertadinho já. E daí o nosso cenário conservador ser praticamente um cenário bem pessimista, tipo bem pessimista mesmo. Para daí se caso a empresa der ruim mesmo, eu vou ter um valor como uma margem de segurança. Aqui no nosso cenário otimista eu posso colocar aqui uma projeção de 5% para esse ano de crescimento. Aqui também 5%. E não gosto de ser também extremamente otimista. Porque, né? Tudo tem sua chance de dar errado. 6, 5, 5, 5. 6, 6, 6. 5%. Eu acho que está interessante aqui. Nossas projeções. Questão aqui do EBIT. Ele também vai estar pegando os mesmos dados lá de cima, né? Acho que até 2028. E depois aqui ele está pegando uma média dos valores. Então esse cenário base aqui eu acho que é tipo praticamente o perfeito, tá? Sendo bem sincero. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá pegando uma média. Mas essa média acaba se tornando melhor do que a outra. Então vamos estimar aqui uma taxa de 25% só para ficar um pouco abaixo disso. Aqui 24%, aqui 24%, aqui 24%, 24, 24, 24, 24%, 23, 23%. Na verdade eu acho que podemos até colocar 22% aqui e aqui jogar um 27% para ter uma disparidade um pouco maior. Aqui em questão do 24, eu acho que eu já posso colocar um 26% de EBIT, de crescimento. Aqui um 25% eu acredito que esteja bom. Aqui também uns 25, 25, 25 e 25. Pegando uma média e acrescentando um pouco. E aqui 26%. Acredito que esteja bem em linha com a realidade. Mas eu gosto sempre de utilizar praticamente o meu cenário base aqui, nessa questão. Eu acho que as estimativas e a ideia dessa linha é bem concreta, entende? Acho que faz bastante sentido. Nossa questão dos impostos aqui, tá pegando os dados ali de cima. Porcentagem de EBIT. Questão do nosso cenário base é a média. Tá pegando a média e imitando a média para sempre. Para sempre não, mas praticamente para sempre. Deixa eu verificar aqui como é que eu fiz.
No caso, quanto maior o imposto que a empresa paga, é pior para ela, né? Todo mundo sabe. Então aqui para esse ano eu vou estimar, eu vou deixar o valor igual, que eu acredito que a gente já tem dados bem próximos e projeções bem fixas de quanto que a empresa vai pagar de imposto. Já aqui eu vou começar a ser um pouco mais, começar a fazer uma projeção assim, mas eu não vou alterar tanto da média histórica. Acho que eu vou manter esse daqui em 10% e aqui no final alterar para 9%. Manter essa ideia. E aqui no final alterar para 8%. Então beleza. Aqui no final então estamos levando em conta que a empresa vai pagar 9% do EBIT em imposto. No nosso cenário bem pessimista, no nosso cenário base 8,3% de EBIT imposto e no nosso cenário otimista 8% do EBIT imposto. Acho que está dentro da nossa linha. Aqui em questão do EBITDA, aqui sobre a depreciação e amortização, tô pegando os dados lá de cima, até 2028, não. O cenário base eu faço bem parecido com as taxas. Eu faço uma média histórica e replico para todos os anos, que no longo prazo a tendência é de que fique uma média desse valor mesmo. Deixa eu só verificar uma coisa. Eu praticamente sempre vou utilizar esse cenário base, tá? Sendo bem sincero. Mas eu acredito que os outros estejam bem em média com o que eu penso. Eu não acho que os dados estejam tão ruins assim. Acho que estão bem em linha. Beleza? Vou permanecer nesses dados. Questão aqui do CAPEX, do valor reinvestido. Porcentagem das vendas. Tô pegando média também. M36. Ah tá, tô pegando os dados ali de cima. Em questão, e aqui na verdade são dados aleatórios. Tô pegando aqui uma média daí dos últimos anos. E eu vou permanecer nessa mesma média. De 8,5% de reinvestimento, né? Eu até vou ser, na verdade, eu acho que aqui em cima eu estimei que seria um pouco maior, né, o meu capital investido. Deixa eu ver aqui para o cenário de 2018. Deixa eu ver. Eu estimei 10 e 11%. 10% aqui. Então, na verdade, deixa eu alterar aqui essas coisas.
Q36, deixa eu só ver se tá pegando realmente o dado certo. Q36 é 10 e 11%, né? Beleza. E aqui pra frente, eu acho que eu posso pegar, na verdade, uma média, ao invés de pegar esses dados aqui. Três, 6, 7 anos. Média de 7 anos. Opa, mas daí fiz cagada também. Eu coloquei a média aqui. Volta. Ou na verdade nem preciso da média. Eu vou deixar realmente nesse valor aqui de aproximadamente 11% de Capex. Nosso cenário pessimista aqui. Um Capex um pouco maior. Está acrescentando 0,5 pontos. Acho que a gente consegue somando isso até o final. Pegar essa fórmula e fazer até o final também. De adicionando 0,5 pontos até o final. Em questão do Capex. Beleza, mas eu também gosto muito de utilizar o meu cenário base, que eu acho que ele é o que mais se aproxima da nossa realidade. Estou sendo conservador aqui em colocar uma média final de Capex de 10,7%, que é bem alto para a empresa até. Mas enfim, né? Nosso change in net working capital, tá pegando ali os dados, como eu falei, que é um pouco estranhos. E tá projetando aqui uma loucura em questão de média, né? E daí projetando aqui um sobe e desce desse net working capital, da alteração da capital de giro. Que geralmente ela fica assim também louca, subindo e descendo. Deixa eu só comparar aqui com o meu outro modelo. Ver se está fazendo sentido um pouco, pelo menos. Tá fazendo sentido. Assim, como eu disse, vou repetir aqui. Esse change in net working capital ele realmente varia muito. Preciso de um estudo bem aprofundado nele para conseguir realmente pegar os valores exatos e fazer uma boa projeção. Aqui no caso, como a ideia do vídeo não é demorar milhões de horas, eu estou indo mais direto ao ponto, beleza? E já utilizando dados do S&P Capital que, assim, eu tenho confiança em alguns dados, tipo receita, essas coisas, mas nesses dados aqui que realmente são um pouco mais complexos de ser calculado, eu não sei se tem aquela exatidão, entende? Mas eu acredito que esses dados estejam numa média legal até, bem conservador. Aqui em questão da nossa taxa de desconto, a questão da taxa livre de risco 6%, eu acredito que até pode ser descontado um pouco, uns 5,5% esteja bom. O beta é o quanto de volatilidade que a empresa tem, a gente consegue buscar aqui, 0,59. 0,59. Prêmio de risco de 4%. Acredito que esteja bom também. Aqui o nosso cadê? Falta aprofundar, é um dado aqui que tu tem que ir bem a fundo para tu conseguir realmente estimar. Mas eu acredito que um VAC de 7% esteja bem em linha. 7,7. Deixa eu ver se está pegando aqui o valor. De 82. Tá. Aqui tem umas fórmulas bem loucas para calcular o VAC aqui, pegando quanto que é a quantidade do patrimônio líquido e a fórmula. Uma loucura. Essa daqui é a fórmula. Mas que a nossa taxa de desconto seria de 7,7%. Para tu, por exemplo, se arriscar em investir na empresa. Acho que tá uma taxa de desconto legal.
Aqui começam as questões dos cálculos do fluxo de caixa livre. Aqui pegando o fluxo de caixa presente, o valor presente. Que daí ele utiliza umas fórmulas bem loucas aqui, que a gente vai somando tudo que a gente estimou até agora. Todos esses valores que a gente veio estimando. Ele vai somando, vai calculando e colocando a valor futuro. Aqui no final ele vai nos dar o valor terminal da empresa, que seria esse daqui. O valor terminal trazido a valor presente. Aqui a nossa questão do valor da empresa, né? Que daí seria a soma dos dados. Bem interessante. Aqui a questão do caixa da empresa, que a gente vai ter que alterar. Esses dois valores aqui a gente vai ter que alterar. O de cima é o caixa da empresa e o de baixo é a dívida total da empresa. Então aqui em questão de caixa a gente vai dar uma analisada aqui. Aqui a gente tem dezessete mil seiscentos e quarenta e um, 17641. E a questão da dívida 3717. Tô arredondando aqui os valores, tá bom? Tudo em milhões, tem que lembrar. Aqui no caso ele vai pegar o valor do equity da empresa. Daí soma o caixa e tira a dívida da empresa. Aqui seria a quantidade de ações, eu acho, shares. A quantidade de ações que são distribuídas no mercado. Número de papéis são esses. quinze mil setecentos e trinta e cinco. 15735. Aqui eu tentei fazer uma coisa, mas que não deu tão certo. E ali embaixo dá o valor da ação, né? Então, bom, vamos lá. Aqui, como eu mostrei para vocês, é os switches, né? Que a gente pode ir alterando aqui, vai alterando o valor da empresa. Vou só dar uma analisada aqui. 8%, 6% de VAC. Capex no futuro de 11%, 10%, 11%, depreciação 8%, 9%, as taxas 9%, 8%, questão do EBIT 27%, atualmente está em 23%, então estamos estimando que ela até suba um pouco essa margem EBIT, questão da receita 3%, 4% e 6%. Deixa eu pensar.
Esse daqui seria o meu cenário bem conservador. E tu vê que o valor da ação do meu preço justo já está em 18,19, levando em consideração o nosso cenário bem conservador. O que daria um upside da empresa de 39%, que é interessante. Se eu levar agora em conta o meu cenário base, que é o que eu citei aqui várias vezes, eu alterar todos os switches para o meu cenário base, daria um preço justo de cada ação de 23,87, dando um upside de 83%, que é interessante. Se eu levar agora em conta o meu cenário extremamente otimista, já daria um preço justo de 38,45, com upside de quase 200%. Eu acredito que esse cenário otimista não vai acontecer, sendo bem sincero, é difícil uma empresa crescer tanto. Agora, o que eu acho que seria mais possível de acontecer? Então vamos lá, deixa eu alterar tudo para o meu cenário conservador e vamos dar uma analisada. Aqui em questão de crescimento da receita, eu realmente acredito que a empresa consiga crescer no cenário base meu. Eu acho que é bem possível. Deixa eu rever como é que foi aqui o meu crescimento. De 4%, 5%, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Uma média praticamente de 4% de crescimento. Eu acredito que seja bem ok. Então só para ser um... Não, vou deixar assim. Acho que está um cenário bem legal. Em questão do EBIT, a gente vê que tinha uma margem alta. Eu estou projetando aqui que ele fique uma margem maior do que atualmente. E talvez isso daqui seja um pouco otimista demais. Talvez ele tenha que espremer um pouco mais essa margem. A empresa historicamente conseguiu ficar com essas margens altas, né? Conseguiu manter essa margem bem da forma correta, mas eu acredito que então para ser um pouco mais conservador eu vou diminuir um pouco. 24%, 24%. Vou colocar aqui na base de 24%. 22. 24, 25, 24. Vou manter nesse meu cenário base aqui com o final em 24%. Beleza? Eu acredito que seja um bom valor. Agora a questão das minhas taxas, dos meus impostos. Vamos ver. A questão é que a cerveja já tem uma tributação até aqui não alta como o cigarro. Então, potencialmente, por ser uma empresa de vício, teoricamente, a gente pode englobar ela em esse como é que eu vou dizer, debatível, mas querendo ou não, o que fizeram para reduzir, por exemplo, a empresa do tabaco foi aumentar o imposto em cigarro e essas coisas para diminuir o consumo. Em questão de bebida alcoólica já tem um pouco em questão de whisky, mas no geral não é um imposto tão grande como as outras indústrias do tabaco, do qualquer outra que seja, né? Essa questão de vício. Então, vindo um imposto mais forte no futuro, tende a diminuir um pouco o consumo. Talvez aconteça, talvez não, eu acho muito difícil, mas por isso que eu vou levar em conta no cenário de impostos uma carga um pouco maior. A questão aqui da depreciação e amortização, no meu cenário negativo, um cenário bem conservador, vou dar uma olhada. 8%. Eu vou levar em conta o meu cenário base também. A média é ok. A questão do meu Capex. Eu gostaria de ser um
pouco mais conservador, mas eu acho que a empresa vai ter que realmente reinvestir bastante no negócio dela. Então, vou deixar aqui. Já aqui na meu questão da nossa taxa de desconto, eu acredito que, assim, tem muitas empresas boas no mercado. E para tu realmente deixar de investir nessas outras empresas que têm um maior potencial de valorização para tu investir, na Ambev, por exemplo, que a gente sabe que já não vai mais crescer, por exemplo, 1000%, eu gosto de levar em conta uma taxa de desconto um pouco maior, porque eu tenho um perfil de investimento mais arriscado. Agora, se a tua ideia é permanecer ali com uma rentabilidade legal, com bons dividendos, sem grande volatilidade assim de a empresa tomar um calote imenso, de ficar negativa, de tomar prejuízo, aí tu pode ser mais otimista, levando até em conta aqui um cenário aqui de uma taxa de desconto de 2%. Ah, de 2% não, no meu cenário básico, quer dizer. Ou até uma taxa de desconto no cenário otimista. Mas como eu gosto mais de empresas com mais risco, já compõe minha carteira mais risco, eu gosto de deixar uma taxa de desconto aqui mais conservadora, beleza? E aqui no crescimento na perpetuidade, ela já não é uma empresa que vai conseguir crescer muito, sendo bem sincero. Eu acho que 2,5% até seja um pouco demais para ela. Se eu reduzir isso daqui para mais ou menos 2,2, qual que é o impacto no meu preço? Um pouco alto, mas eu acredito que seja bem ok, porque a minha empresa crescer, por exemplo, acima do PIB do país para sempre, a empresa vai ficar maior do que o país, então tipo, não existe isso. É praticamente impossível. Então, estou colocando aqui um crescimento na perpetuidade de 2,2%, um pouco menor do que eu realmente sempre coloco, mas porque eu acredito que a empresa já é muito consolidada e muito grande no mercado. E mesmo assim, com todas essas minhas projeções aqui conservadoras ou otimistas em alguns casos, a empresa está me dando aqui um preço justo de 19,57 em questão ao preço atual de 13,07, dando um upside de 50%, que nos mostra que teoricamente aqui, né, por meio desse meu valuation rápido aqui e uma análise bem objetiva em números aqui, bem sem nenhum aprofundamento, nos dá até que uma boa oportunidade. Lembrando que não é recomendação de compra para ninguém, aqui é puramente a minha opinião e a minha análise. Não recomendo que saiam comprando, até porque cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu asset allocation, cada um tem as suas prioridades, cada um tem seus objetivos e tudo vai depender do seu perfil e de como é que tu analisa essa questão. Mas é interessante mostrar que uma empresa grande assim está realmente teoricamente descontada em relação ao seu preço justo. E levando em conta também que a gente tem que lembrar da nossa margem de segurança. Por exemplo, não é só porque o preço justo está nesse valor que não pode, que pode, por exemplo, que tipo, como é que eu vou explicar? Mas não quer dizer que, o preço justo da empresa é praticamente R$ 20 aqui. Então eu vou comprar agora porque eu sei que ela vale R$ 20. Mas e o mercado? Será que ele vai realmente subir até esse valor ou não? Tem que levar em conta essas questões também. Não quer dizer que também, encontrei aqui o preço justo e eu tenho certeza que é isso, o mercado vai subir até lá. Nem sempre. E talvez se subir, a questão é quando vai subir. Pode demorar 10 anos para o valor chegar lá. Em 10 anos, o teu dinheiro que tu investiu na empresa poderia estar, por exemplo, investido em um tesouro IPCA, por exemplo, que renderia 8% ao mês sem risco, entende? Em 10 anos, daria 80% sem nem levar em conta juros compostos aqui. Então, tem que também ter essa ideia de o custo do teu dinheiro no tempo, que é um fator que realmente muda bastante. Então, por isso que o mundo dos investimentos aqui tem tanta gente que trabalha nisso e não tem certeza de nada. Porque a verdade é que tu não pode ter certeza de nada aqui. Tudo é muito variável, tudo muda muito. Tu tem que levar em conta uma questão emocional também nos seus investimentos e uma questão histórica também. Uma análise fundamentalista é o que vai te dar sucesso no longo prazo, diversificar em algumas empresas
em classes de ativos, em países, é importante também para tu ter uma rentabilidade maior no longo prazo e uma segurança também. Então acredito que seja isso. Deixa eu verificar aqui, tudo certo. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e qualquer dúvida me manda no Instagram da Gaga Investing ou me manda um WhatsApp, quem tiver meu contato aí. Quem quiser essa planilha, esse modelo, pode me enviar uma mensagem também. Se quiser um auxílio de perto, eu também tenho mentoria, para caso quiseres um auxílio para começar a investir, a ter um controle das suas finanças, aprender o que é, por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro Direto, os investimentos de renda fixa, como é que entra nesse mundo das ações, como é que escolhe bons fundos imobiliários, boas criptomoedas, toda essa questão. Tem a minha mentoria lá no meu Instagram. E acredito que seja isso. Espero que tenham gostado aí, ver um pouco de como é que é o meu trabalho. Essa ideia é mais de números e análise de empresas. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Fui.